Descobrimos a verdadeira identidade do Dr. Vegapunk, mas será que é realmente ele ou o verdadeiro não está entre eles? Nós também descobrimos as diversas conexões entre as principais lideranças e figuras de poder dentro do mundo de One Piece que a gente não sabia que existia, além de vários outros segredos sobre o Reino Perdido. Mas vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1066 de One Piece, diversos segredos e conexões reveladas. Se a minha voz estiver estranha, é porque eu gripei mais uma vez. Então eu tô gripado e minha voz vai estar meio estranha, eu tô sentindo que tá estranha. Antes desse vídeo começar, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E não esqueça de ir na nossa lojinha, onde você pode adquirir um Lufão igual esse aqui, ó, bonitão. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Tanto a nossa loja, o nosso site oficial, quanto o link na Shopee. E aí você pode adquirir o seu Lufão. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, nós voltamos para a história de capa da Germa 66, com os irmãos do Sanji e o Caesar Clown chegando na Germa 66, ou no reino da Germa 66. E aí vem a questão, ou vem a pergunta. Será que essa história de capa vai se ligar mais uma vez aos eventos atuais, ou os principais das páginas do mangá, como aconteceu na história de capa anterior, que se ligou ali a eventos de Holy Cake até chegar no momento presente em que a Purin aparece no capítulo e ela apareceu na capa também? Será que isso vai acontecer com Caesar e com Jade, já que eles são dois cientistas que já trabalharam com o Dr. Vegapunk? E agora a temática dessa nova ilha é ciência e o maior cientista do mundo de One Piece. Será que essa história de capa pode se ligar mais uma vez à história principal? Isso aí é a questão. E a gente tem que ver o que o Caesar, juntamente com o Jade, podem fazer dentro do mundo de One Piece. Que são mais dois cientistas que não são filiados com o governo mundial, que podem fazer coisas contra o governo mundial, e isso aí vai ser interessante. Ainda mais se a gente futuramente tiver a volta dos Mads. Será que isso pode acontecer? Para começar o capítulo, nós temos que o Dr. Vegapunk Shaka ele continua conversando com os Mugiwaras sobre os eventos que aconteceram há 20 anos atrás, e que há 20 anos atrás não, há 800 anos atrás, que culminaram na destruição de Ohara, há 22 anos atrás, e que quem procura informações sobre o Reino Perdido é taxado como um traidor e vai ser executado pelo governo mundial. Ele também fala ou nos revela que esse reino antigo não deixou só os poneglyphs, só as pedras indestrutíveis, como fonte de informação para que eles realmente fossem, ou para que a sua história fosse descoberta. Até porque eles falam que o Clover ele encontrou uma máquina que veio desse reino perdido, era datado de lá, daquela localização, e essa máquina muito provavelmente era algo do futuro. Algo que não era comum no presente, e foi isso que instigou ainda mais o Dr. Clover continuar saindo navegando pelos mares para descobrir as verdades sobre esse reino antigo. Só que a maneira como ele vai falando essas coisas, vai falando sobre esse reino antigo, sobre a criação do governo mundial, sobre a destruição de Ohara, tudo isso me parece mais com um tom de questionamento. Ele sabe dessas informações, mas não tem certeza. E ele vai falando isso para que a Robin possa confirmar. E ela até fala, você não é a maior autoridade dentro da marinha, uma das maiores autoridades, por que você não tem a confirmação dessa história? E ele fala que ele fica ali no escuro, ele não pode nem perguntar, porque senão ele também vai ser executado. E muito provavelmente é por isso que a CP0 agora está chegando ali para matar o Dr. Vegapunk. Primeiro, a traição dele com o Kuma fazendo tudo o que quis ali pré e pós time skip, ou durante o time skip. Nós temos a sua conexão com o Dragon, que muito provavelmente foi revelado ou pode ter sido vazado, que ele sabe ou pesquisa também sobre o Reino Antigo, sobre o Século Perdido, coisa que é proibida. Então o Dr. Vegapunk pode estar correndo risco de vida exatamente por causa disso. É nesse capítulo que a gente tem alguns flashes e algumas lembranças tanto da Robin quanto do Vegapunk sobre o que aconteceu durante o Buster Call em Ohara, mas também principalmente do Vegapunk sobre o pós-acontecimento, onde ele realmente em pessoa foi lá na ilha visitar porque ele conhecia o Dr. Clover. E a sua aparência jovem é revelada, uma aparência tanto quanto peculiar, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente nesse capítulo.
Lá ele acaba encontrando gigantes que muito provavelmente são os novos piratas gigantes, porque eu consigo ver o Hyrule, eu consigo ver uma gigante que foi baseada na Nami e outro cara que também faz parte do bando principal do Hyrule. E eles estão pegando os livros que foram jogados dentro daquele lago, dentro da ilha. Eles estão catando aqueles livros e o Vegapunk não encontra só eles, como também encontra com um Dragon mais jovem, com 33 anos, e eles começam a conversar. O Dragon nesse momento ele não é o líder do Exército Revolucionário, até porque o Exército Revolucionário ainda não tinha sido criado, mas ele é o líder dos Guerreiros da Libertação. E foi só os acontecimentos ou pós-acontecimentos em Ohara, ou por todo mundo ter sido dizimado dentro daquela ilha, que ele resolveu realmente criar o Exército Revolucionário para bater de frente com o governo mundial de cara. Ele quer bater de frente a partir daquele ponto para não deixar com que o governo faça tudo o que quer no momento que quer. Então esse encontro deles foi bem interessante. A gente descobre que eles já se conhecem porque anteriormente o próprio Dragon tinha chamado o Dr. Vegapunk para fazer parte desses Guerreiros da Libertação. Só que o Vegapunk não quis. E por que ele não quis? Porque ele é uma pessoa ruim? Não, nada disso. Ele não entrou porque queria ter recursos o suficiente para que ele colocasse em prática todas as suas ideias, que seriam ideias ou invenções para um bem maior, para o bem de uma população, de uma ilha ou até do mundo inteiro. Como ele já inventou diversas coisas, mas esses Guerreiros da Libertação não teriam recursos o suficiente para mantê-lo criando as suas invenções. O governo sim. E ele poderia, mesmo que estivesse ali, entre aspas, aliado ao governo mundial, ainda ter conexões com o Dragon e com os revolucionários, como ele ainda tem. A gente viu em capítulos anteriores. Aqui nós também descobrimos que o Saulo está vivo. E aí eu vi muita gente reclamando pelo fato dele estar vivo e isso quebrar toda a tristeza e o passado triste da Robin. Só que aí eu te pergunto, você viu o quadrinho da Robin depois dessa informação, depois que ela se questiona se era o Saulo? Olha, eu vou colocar bem na tela. Olha essa cara da Robin. Você acha mesmo que ela tá se importando com o passado triste? Tu acha mesmo que essa carinha dela aí não é de feliz por saber que o Saulo está vivo? Então, eu não vou me importar, ou eu não me importo se ele está vivo ou não. Mas para Robin faz toda a diferença. E que bom que para ela ele está vivo. E tomara que ele continue vivo e tomara que eles se reencontrem mais uma vez no futuro. Porque ela... Olha essa carinha dela. Eu não vou dizer nada só por causa dessa carinha da Robin. Um detalhe aqui sobre o Saulo é que ele é um gigante, mas ele não é um gigante oriundo de Elbaf. Ele já tinha falado que tinham outras colônias de gigantes que eram mais sociáveis do que os gigantes de Elbaf. E ele não era de Elbaf, então como é que ele conseguiu o apoio dos gigantes de Elbaf? Isso é um ponto interessante para a gente comentar, mas mesmo ele não sendo de Elbaf, eu acredito que seria o único local para ele se refugiar dentro do mundo de One Piece para não ser caçado pela marinha e pelo governo mundial, para se manter na escuridão, para se manter longe dos holofotes do governo mundial. Então ele foi para lá, pediu a ajuda e muito provavelmente ganhou a ajuda dos novos piratas gigantes e acabou pegando todos os livros e levou para Elbaf, porque era o único local para que ele pudesse se refugiar. E foi lá que eles muito provavelmente criaram uma biblioteca enorme para guardar todos esses livros, que o Vegapunk foi estudar e ler todos aqueles livros. Isso é interessante, porque nos spoilers tinha vazado que todo o conhecimento do Vegapunk viria dos livros que ele leu em Ohara. Mas não, essa informação não é verdadeira, porque a ilha do Vegapunk, ou todas as suas invenções e várias invenções dele foram criadas ainda na sua ilha quando ele era uma criança. Ele modificou os cachorros, ele tentou criar um ar-condicionado para a ilha. Foi ele que criou o Frank Shogun, mas nunca tirou do papel. Então tudo isso tinha vindo da sua ilha, que muito provavelmente tem conexões diretamente com o povo que veio da Lua, e muito provavelmente tem uma tecnologia até mais evoluída do que, sei lá, poderia ter no Reino Perdido, porque essa tecnologia dele veio diretamente da Lua, que foram aqueles que construíram as coisas no século perdido. Então essa informação é interessante, porque ele descobriu novas coisas pelos livros de Ohara, mas não todo o seu conhecimento. No final desse capítulo, Luffy e os outros, ou Luffy e o seu grupo, encontram o verdadeiro Vegapunk. E eu já tinha falado isso quando eles se separaram. Quando os primeiros Mugiwaras, os que ficaram no Sunny, encontraram a Lilith
e a gente imaginou que ela não era a verdadeira Vegapunk, eu falei, o grupo do Luffy com certeza vai encontrar o verdadeiro Vegapunk em um lugar aleatório. E foi exatamente isso que aconteceu. Sobre a sua aparência, ela não poderia ser melhor. Eu acredito que a maioria dos fãs de One Piece queriam que o Vegapunk fosse inspirado no Albert Einstein. E realmente aconteceu. A aparência dele não poderia ser melhor. Com detalhe para a maçãzinha na sua cabeça, que pode ou é uma referência à maçã que caiu na cabeça de Newton, e foi a partir dali que ele criou as suas leis. Então a aparência do Vegapunk não poderia ser melhor, e foi muito melhor que a aparência do Vegapunk jovem, a aparência do Vegapunk cearense, com um cabeção gigantesco, parece a cabeça dos meus olhos. E foi muito bom que o Oda mudou isso e tornou o Vegapunk muito parecido com o Albert Einstein. E eu fiquei muito feliz ao ver essa homenagem a esse grande cientista. E aí nós temos duas possibilidades, porque o Vegapunk tem um cabeção. E aí, quando o Dragon encontra ele, o Dragon fala que a cabeça dele estava maior do que ele tinha se lembrado. Então, muito provavelmente, isso é um ponto que diz que quanto mais o Vegapunk estuda, mais a sua cabeça cresce. Só que atualmente, essa última versão dele, que a gente acredita que seja a original, ela não tem um cabeção. E aí é que vem a questão. O Vegapunk original apareceu, e a gente tem 6 Vegapunks que meio que trabalham como se fosse um organismo só, e esse organismo é ligado pelaquela York, que ela que faz todas as necessidades daqueles Vegapunks, tanto em comer quanto em utilizar o banheiro de diversas formas. E aí vem a questão, o que foi que aconteceu com aquele cérebrozão grande do Vegapunk? Será que, primeira possibilidade, ele separou entre todos os 6 Vegapunks, ou entre todos os 7, deixou uma parte com ele e separou a outra entre os 6 Vegapunks? Será que foi isso que aconteceu? É a coisa que a gente pode pensar de início. Mas também existe uma segunda possibilidade, que é o verdadeiro não estar entre eles. E o que isso significa? Significa que o Vegapunk retirou o seu cérebro gigante e alocou em um outro determinado local para que ele funcionasse como um organismo ou uma entidade separada. E aí até o seu corpo original foi transformado em um ciborgue que funciona mediante esse cérebro que muito provavelmente fica guardado em algum determinado local. Por que eu penso isso? Porque como o Vegapunk, ou como o Dragon falou, quanto mais o Vegapunk estuda, muito provavelmente mais a sua cabeça cresce. Então não teria como ele separar o seu cérebro e colocar cada parte em um dos Vegapunks. O que seria melhor era ele separar esse cérebro e fazer com que ele vivesse de uma forma separada em um local seguro, para que ele pudesse criar satélites, que nesse caso são os 6 Vegapunks mais essa sua aparência original. E aí ele pode fazer tudo o que ele quiser, e quanto mais ele evolui, quanto mais ele aprende, mais o seu cérebro cresce. E esse cérebro não vai ter... não vai entrar em perigo porque vai estar em um determinado local e ninguém vai saber que ele existe. Então essa é uma segunda possibilidade que eu pensei. Uma, ele separou seu cérebro entre todos eles, e a segunda, ele retirou seu cérebro, guardou em um determinado local para se tornar meio que uma entidade, e os seus outros corpos são meio que satélites, inclusive esse corpo mais velho. O que vocês acham dessas possibilidades? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. É com essa possibilidade que eu encerro esse meu review do capítulo 1066 de One Piece. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E não esqueça que a gente tem esse Luffy aqui na nossa lojinha. Você pode adquiri-lo. O primeiro vai estar no primeiro link aqui embaixo na descrição. Você pode ir na nossa loja da Shopee ou então no nosso site oficial. No site oficial vai ter outros figures que eu não tenho aqui em estoque, mas eles vão ser importados de fora do Brasil para o Brasil com frete grátis. Tudo original, tudo licenciado, e aí você pode adquirir o seu Lufão, um Zorão, tá tudo lá no site. Tô deixando os últimos 2 vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!